começa a ter esse produto nas prateleiras dos supermercados, todo mundo já sabe, o Natal tá chegando. Só que ele divide opiniões, porque tem gente que gosta de uva passa, não gosta de fruta cristalizada, prefere com chocolate, ou ainda tem quem goste das opções assim mais diferentonas, com goiabada, doce de leite, brigadeiro ou até mesmo de churros. É dele mesmo, do panetone, que a gente vai falar hoje. E ele é tão presente na nossa mesa de Natal que a gente quase esquece que ele veio da Itália. Oi pessoal, eu sou a Carol Viotti e esse aqui é o Comer História, uma série para a gente falar da história dos alimentos e para conhecer mais sobre história através do assunto mais gostoso e mais importante que existe, a comida. E para vocês não perderem as melhores receitas e as melhores histórias que a gente tem para contar, aproveitem que a gente está começando o episódio de hoje para se inscrever no canal se ainda não é inscrito e, nesse clima natalino, ativar o sininho. Bom, panetone. Acho que muitos de vocês já ouviram uma história sobre a origem desse pão doce, geralmente fofinho e úmido para ser gostoso, que é associado às festas de fim de ano e que geralmente explica o nome dessa comida como panettone ou pão do Tony. Nessa história, que eu já vou adiantar que é a lenda mais relacionada ao panetone, o que se conta é que no fim do século XV, mais precisamente na véspera de Natal de 1495, o Duque de Milão, Ludovico Sforza, dava um super banquete na sua corte. E nesses banquetes, cheios de pessoas importantes, do círculo social daquele duque, como vocês podem imaginar, tinha boa comida e boa bebida, especialmente preparadas para esse tipo de ocasião. Bom, naquela noite, para atender os paladares mais requintados dos convidados do Duque de Milão e dar conta da quantidade de pratos servidos durante todo o jantar, o cozinheiro ou chefe responsável pelo banquete teria pedido para o seu aprendiz, chamado Tony, vigiar o forno em que alguns biscoitos estavam sendo assados. Esses biscoitos seriam um desfecho, o grande finale desse jantar. Mas parece que o Tony tinha trabalhado pra caramba, estava exausto e acabou pegando no sono. Ao contrário do que aconteceu com o doce de leite argentino, e se você não está entendendo essa referência, eu vou deixar aqui em algum lugar da tela a indicação do último episódio sobre doce de leite. Os biscoitos queimaram e a situação não ficou das melhores para o Tony. Com medo da reação do cozinheiro, do Duque e de todos os convidados, o Tony resolveu usar um fermento que seria usado em uma outra receita para dar um jeitinho na sobremesa. Ele misturou esse fermento com farinha, açúcar e frutas secas, assou e serviu para todo mundo. A ideia do Tony teria sido tão bem recebida que o duque daquela cidade da Lombardia, Milão, teria começado a chamar o novo pão de pão do Tony, panettone, e daí para panetone foi só uma questão de tempo. É verdade que o Duque de Sforza existiu, inclusive ele foi um dos mecenas de Leonardo da Vinci e teria encomendado várias obras do pintor, a exemplo da Última Ceia. Também é muito provável que esse duque tenha oferecido um banquete naquela data, a véspera de Natal. Também é possível que houvesse um aprendiz de cozinheiro chamado Tony, que é um apelido comum ali na corte do Duque de Sforza, e que na cozinha de uma casa de um nobre, como era o caso do duque, tivesse fermento para uso, farinha clara e frutas cristalizadas, que são ingredientes mais preciosos, vamos dizer assim, mais comuns, inclusive em outros pães natalinos que eram consumidos à época. Mas nós não temos nenhum registro contemporâneo desse tal pão do Tony, nem desse Tony e nem dessa festa, assim, algum registro mais palpável que ela teria acontecido, algum detalhe de 1495. Por isso, a gente pode dizer que o panetone está mais ligado a uma criação coletiva que vai se repetindo ao longo do tempo, que é uma receita com certidão de nascimento, data e filiação assim mais precisas, embora a sua ligação com a cidade de Milão esteja reiterada em outros documentos ao longo do tempo. Uma das primeiras menções ao panetone e ao seu consumo no Natal é encontrada no livro Varão Milanês della Lingua di Milan, publicado em 1606 por Giovanni Capi, um jurista e historiador italiano, e que é considerado um dos textos mais antigos da literatura milanesa.
Nessa espécie de dicionário do milanês, ele inclui o verbete panettone de natividade, com a seguinte definição: pão grande que se costuma fazer no dia de Natal. Outras referências a pães de Natal vão se sucedendo com nomenclaturas diferentes ao longo do tempo. De acordo com Stanisław Porzio, que é autor de um livro especialmente dedicado à história desse protagonista do Natal, o panetone, há no século XVIII mais indícios de que a tradição de consumir esse pão com passas já existia no final do século XV, no impresso que foi perdido de um autor chamado Giorgio Valagussa e que falava exatamente sobre as celebrações de Natal. Com tantas referências ligando o panetone a Milão, não tinha outro lugar para a gente tentar encontrar uma receita e fazer aqui hoje, não é mesmo? O panetone que nós vamos fazer hoje foi retirado da obra Nuovo Cuoco Milanese Econômico, publicada pela primeira vez em 1829, teve outras reimpressões, e foi escrita pelo cozinheiro milanês Giovanni Felice Luraschi. Na receita de pasta per far panettone, lemos o seguinte: pegue 14 onças de fermento de semolina ou de fermento branco, 14 onças de farinha de semolina, 5 onças de manteiga liquefeita, 4 onças de açúcar e 2 onças de passas. Coloque o fermento em uma pequena tigela de madeira ou mesmo na mesa de confeitaria e espalhe ao redor desse fermento as 14 onças de farinha, a manteiga liquefeita, as passas e o açúcar. Misture, depois forme o panettone ou panettone pequeno sem cortar, coloque num papel untado com manteiga e deixe-os levedar no fogão. Quando chegarem ao ponto verdadeiro, corte-os na cruz e meta-os para assar no forno bem quente. Mas que aí deixe o cozimento passar e cozido, monte-os sobre uma toalha e sirva com vinhos estrangeiros para acompanhamento. Além de adaptar as medidas de onças para gramas ou para xícaras, depois de testar algumas possibilidades, eu cheguei numa opção para vocês substituírem o fermento, que vai ser bem fácil de reproduzir em casa. A gente usa a Saccharomyces cerevisiae, essa levedura maravilhosa que permite que a gente faça o pão fermentar e também é usada na produção de bebidas alcoólicas, como a cerveja, já assim, muito tempo. Alguns registros sugerem a fermentação sendo usada pelos egípcios há mais de 5.000 anos na sua forma selvagem ou na sua forma natural, mas vai ser só no século XIX e depois da escrita da obra de Luraschi que a gente consegue usar o fermento pronto. Primeiro, o fermento biológico mais úmido, aquele molhadinho que a gente encontra em padaria, geralmente em tablete ou esfarelado, ou ainda o fermento instantâneo seco de envelope. Esses são fermentos industrializados, mas ainda assim permitem a fermentação natural dos pães. E é a partir deles que eu vou fazer a receita, mas se você gosta de fazer pão, aproveitou a quarentena aí para desenvolver as suas habilidades de padeiro e criou o seu levain em casa, é só ativar o levain e utilizar na mesma proporção da semolina nessa receita. Para fazer esse panetone de quase 200 anos, você vai precisar de 180 gramas ou 3/4 de xícara de água, 240 gramas ou uma xícara bem cheia de farinha de trigo branca, 7 gramas de fermento biológico instantâneo seco, aquele de envelopinho. E para medir, se você não tem uma balança de precisão, você pode dividir o envelope, que vem 10 gramas, em 3 partes, depois uma parte em 3 de novo e você vai usar a 7 gramas, 2 partes inteiras e uma partezinha da parte menor que você divide em 3. 420 gramas de semolina ou 3 xícaras, 150 gramas de manteiga derretida ou 3/4 de um tablete, e tem que ser manteiga, não pode ser margarina de jeito nenhum. 120 gramas de açúcar ou 3/4 de xícara e 60 gramas de uva passa ou 1/3 de xícara mais uma colher de sopa. Nós vamos começar fazendo uma espécie de pré-fermento, que é chamado na panificação de esponja, para substituir esse fermento natural que foi indicado na receita. Para isso, você vai dissolver 7 gramas de fermento na água em temperatura ambiente, nunca gelada, e depois acrescentar a farinha de trigo branca. Misture até não ter mais resquícios de farinha.
deixar a mistura tampada com um plástico e um paninho por 1 hora mais ou menos até nós termos esse pré-fermento bem ativo. Vocês vão perceber que ele cresce bastante de tamanho, fica mais inflado, com ar, dá pra ver que tem alguma coisa rolando ali. Quando ele estiver com essa cara, a gente pode começar a massa propriamente. Nós vamos fazer como indica a receita. Colocamos o fermento, a semolina, o açúcar e a manteiga derretida num lugar limpo e firme para trabalhar a massa. Eu resolvi colocar tudo numa tigela para fazer menos sujeira, mas vocês fazem aí como vocês quiserem. A gente vai sovar essa mistura por cerca de 15 minutos. E sim, você pode fazer esse processo de sova numa batedeira com gancho, mas vai por mim, é bem terapêutico tirar esse tempinho pro pão, para entender o processo, ver como ele se transforma assim dessa mistura farinhenta em uma massa lisinha, para pensar na vida e também para ouvir uma música. Aliás, a gente deixou na descrição do vídeo uma playlist para esse momento, dá uma olhada na seleção e conta pra gente o que você achou depois. Nesse ponto, a gente vai colocar as passas, vocês podem colocar mais se vocês quiserem, e eu acho que dá certo com chocolate, embora ele mexa um pouquinho com a proporção de gordura da massa. Mas é um teste que eu acho que pode valer a pena ser feito. Bom, a gente vai deixar a massa nesse formato de bolinha para ela relaxar e fermentar. O ponto verdadeiro que o cozinheiro indica é quando a massa já está assim mais inflada e mais fofa, mas sem dobrar necessariamente de tamanho, mas dá pra ver que ela cresce bem. Vai depender do clima aí na sua casa, o tempo total de fermentação. A indicação do cozinheiro na receita é deixar perto do forno, um lugar quentinho para ela fermentar. Mas a gente tem que lembrar que a receita ela foi escrita para ser feita no Natal do norte da Itália, ou seja, uma época bem fria. Aqui na minha casa, num dia que não estava nem muito quente nem muito frio, foram 2 horas até chegar nesse ponto. Quando ela estiver mais ou menos a 1h30 descansando e crescendo, você já pode pré-aquecer o seu forno a 180 graus Celsius. Depois de 2 horas, a gente transfere a massa para uma forma untada ou uma manta dessas de silicone para assar ou um papel manteiga untado com manteiga. Nós fazemos esse corte em forma de cruz, com uma lâmina assim bem afiada, uma lâmina de padeiro, ou uma faca assim bem afiada também. E nós vamos assar o panetone por mais ou menos 35 minutos nessa mesma temperatura, 180 graus. No século XIX, quando essa receita que a gente está fazendo foi registrada, o panetone parece ter ganhado o mundo. Ele aparece entre os itens selecionados pela Itália para serem apresentados na Grande Exposição Universal de 1867, que foi realizada no Campo de Marte, em Paris, onde hoje fica a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, na verdade, foi construída como o arco de entrada de uma outra exposição universal, realizada alguns anos mais tarde, em 1889. Nessas enormes exposições, cada país apresentava seus produtos e inovações para um público internacional, já que elas funcionavam como uma verdadeira vitrine para o mundo. E aqueles que mais se destacavam poderiam ganhar prêmios e contratos. Em um relatório do Júri Internacional sobre a Exposição Universal de 1867, a gente lê o seguinte: a Itália apresentou na Exposição Universal de 1867 uma grande variedade de artigos de confeitaria, entre os quais se destacava o panetone de Milão, espécie de bolo meio pão, meio brioche, que se conservava macio por muito tempo e que é consumido, disse, com café em uma grande parte da Itália. O panetone não foi escolhido entre os grandes vencedores desse evento, que durava cerca de 7 meses e que contou com mais de 50 mil expositores, incluindo aí o Brasil. Com tanta concorrência, a menção do júri a ele mostra que, apesar de não ter vencido, ele foi notado e apreciado pela galera. O sucesso do panetone não ficou restrito aos jurados dessa ocasião. A forte imigração italiana para o Brasil, que se iniciou alguns anos depois daquela exposição universal, em 1870, parece ter contribuído decisivamente para que ele começasse a ser produzido por aqui também. Em um conto publicado por Lelis Vieira na revista Vida Moderna, no início do ano de 1920, ele descreve essa animação das pessoas na véspera de Natal em São Paulo que compravam panetones.
Pelas confeitarias, ondas de gente entrando e saindo, sobraçando pacotes e dependurados nos dedos os volumes elegantes de panetone. Para ilustrar o conto, foi publicada uma foto dessas mulheres também elegantes saindo das corridas de cavalo que aconteciam no hipódromo de São Paulo, que se localizava naquela época na Moca, esse bairro de descendentes de italianos. Num outro jornal chamado Vida Carioca, que era publicado no Rio de Janeiro em 1924, a gente vê a notícia sobre uma loja, um grande armazém que era de propriedade de alguns descendentes de italianos. A notícia diz o seguinte: vimos no armazém de frutas e comestíveis dos senhores Maiello e companhia um bolo de Natal que se chama, em italiano, Panetone di Milano. Excelente, saboroso e nutritivo, que foi comprado em grande quantidade pelos patrícios dos donos da casa que sabem respeitar no estrangeiro as tradições religiosas da sua querida terra de origem. Mais ou menos na mesma época em que esse Panetone de Milano ganhava os jornais, as revistas e os paladares por aqui, lá em Milão, consagrada como a terra natal do panetone, a primeira produção em escala industrial desse pão começa a ser feita pelo padeiro Angelo Motta, fundador da empresa que levava o seu sobrenome. O formato do panetone muda nessa época, possivelmente a sua receita também, que passa a levar ovos, por exemplo, e ele começa a ser fabricado com essa forminha característica que a gente vê até hoje, numa espécie de papel-manteiga. Algumas décadas depois, uma família de Turim, que é a capital de uma outra região italiana, o Piemonte, vem para o Brasil e começa a produzir panetone por aqui. Hoje, 70 anos depois, ela é a maior produtora de panetones industrializados do mundo, fazendo mais de 200 mil toneladas de sabores diferentes desse pãozinho por ano. É esse panetone que você provavelmente conhece e consome nessa época, ou melhor, consumia, até conhecer a receita de Giovanni Luraschi que fizemos aqui hoje e já deve estar pronto. O panetone de semolina é mais denso, mas nem por isso menos molhadinho que o panetone de farinha de trigo. Ele fica uma delícia com vinho, como sugere o autor da receita, e com café, como indicavam os jurados da Exposição Universal. Eu espero que você tenha gostado da história e se animado em fazer essa receita que eu garanto vai ser um sucesso no Natal da sua casa. E se sobrar panetone por aí, eu sugiro que você corra para o nosso Instagram, @comerhistoria, para aprender um jeito bem gostoso de não desperdiçar nem um pedacinho desse pão. A gente se vê em breve com mais receitas e mais histórias.